Ela riu maliciosamente, piscando os olhos audazes para Conan. É claro que as mulheres têm ciúmes de mim, prosseguiu tranquila. Elas são belas à sua própria maneira, com suas peles amarelas, mas são sonhadoras e inseguras como os homens. E eles não gostam de mim apenas por minha beleza, mas também pela realidade. Eu não sou nenhum sonho, embora já tenha sonhado o sonho da Lotus. Sou uma mulher normal, com emoções e desejos reais. Essas mulheres amarelas de olhos estreitos não conseguem se equiparar a mim. Por isso, seria melhor que você cortasse a garganta dessa garota com seu sabre, antes que os homens de Chutal despertem e a apanhem. Eles a farão passar por coisas que ela jamais sonhou. Ela é delicada demais para suportar as coisas que vivi. Sou uma filha de Luxor e, antes de conhecer 15 verões, já havia passado pelos templos de Dekerto, a deusa crepuscular, e sido iniciada em seus mistérios. Não que meus primeiros anos em Chutal tenham sido um período de prazer infindável, esse povo esqueceu-se de mais coisas do que a sacerdotisa de Dekerto jamais saberão. Eles vivem exclusivamente para o prazer. Sonhando ou despertos, suas vidas são repletas de êxtase exótico, além do que qualquer homem comum aspira. Malditos degenerados, Conan grunhiu. É questão de ponto de vista, Thales replicou, sorrindo com expressão de preguiça. Bem, ele declarou, decidido. Só estamos perdendo tempo. Vejo que aqui não é um local para pessoas comuns. Vamos embora antes que esses idiotas despertem ou que Thog venha nos devorar. É provável que o deserto seja mais gentil. Natala, cujo sangue tinha coalhado nas veias ao escutar o relato de Thales, concordou fervorosamente. Ela falava mal a língua estígia, mas entendia o suficiente. Conan se levantou, pondo-a ao seu lado. Se nos mostrar a saída mais próxima, ele disse, iremos embora daqui. Mas o olhar do bárbaro ainda se detinha nos braços e seios marmóreos da estígia. Ela notou o interesse do cimério e sorriu de forma enigmática, enquanto se levantava como uma felina preguiçosa. Venha comigo. Ela mostrou o caminho, segura dos olhos de Conan fixos em sua silhueta. Não seguiu por onde tinham vindo, mas, antes que as suspeitas do homem fossem levantadas, parou numa ampla câmara de decoração de marfim, apontando para uma pequena fonte que gorgolejava em seu centro. Não quer lavar o rosto, criança? Ela perguntou a Natala. Ele está sujo de pó, assim como seu cabelo. Natala enrubesceu ante a sugestão de malícia presente no tom zombeteiro da estígia, mas assentiu, perguntando-se miseravelmente o quanto de dano o sol e o vento do deserto tinham causado em sua aparência, justamente a característica pela qual as mulheres de sua raça eram notadas. Ela ajoelhou-se ao lado da fonte, jogou os cabelos para trás, deixou a túnica descer até a cintura e começou a lavar não só o rosto, mas também os braços e ombros. Por Kron, Conan resmungou. As mulheres param para cuidar da beleza até mesmo se o demônio estivesse em seus calcanhares. Rápido, garota. Estará coberta de pó novamente antes que percamos a cidade de vista. E Thales, eu agradeceria se nos suprisse com um pouco de comida e bebida. Como resposta, Thales inclinou-se na direção dele, deslizando o braço por sobre seus ombros bronzeados. Pressionou seu flanco nu e delgado contra a coxa do bárbaro, e o perfume dos seus cabelos sedosos chegou às suas narinas. Por que arriscar-se no deserto? Ela perguntou. Fique aqui. Ensinarei a você o modo Chutal de ser. Vou protegê-lo, vou amá-lo. Você é um homem de verdade. Estou cansada desses idiotas que sonham e suspiram e acordam somente para voltar a sonhar. Estou faminta pela paixão bruta de um homem da terra. A chama dos seus olhos faz com que meu coração acelere e seu toque firme me enlouquece. Fique aqui. Eu o tornarei rei de Chutal. Vou mostrar todos os antigos mistérios, todas as formas exóticas de prazer. Eu vou... Ela tinha jogado ambos os braços em volta do pescoço de Conan e estava na ponta dos pés, seu corpo estremecendo contra o dele. Por cima do ombro de ferro do cimério, viu Natala jogar para trás a cabeleira molhada e estancar, com os adoráveis olhos dilatados e os lábios vermelhos abertos de surpresa. Com um grunhido embaraçado, Conan se desvencilhou dos braços de Thales e a pôs de lado. Ela lançou uma olhadela rápida na direção da bretoniana e sorriu de maneira enigmática, parecendo assentir de uma forma misteriosa. Natala ficou de pé e vestiu a túnica, os olhos ardendo e uma expressão feia no rosto. Conan praguejou em silêncio. Não era mais monogâmico por natureza do que qualquer típico mercenário.
Mas havia certa decência inata nele que era a melhor proteção de Nátala. Thales não forçou a questão, fazendo um sinal com a mão delicada para que a seguissem. Virou-se e atravessou a câmara. Parou repentinamente, próximo a uma tapeçaria na parede. Observando-a, Conan se perguntou se ela tinha escutado os sons emitidos por um monstro inominável que rodava as câmaras escuras, e sentiu a pele eriçar ante o pensamento. O que foi que escutou? Ele perguntou. Vigie a porta de entrada, ela respondeu, apontando. Ele virou-se com a espada de prontidão. Apenas uma arcada vazia na entrada encontrou seu olhar. Então, vindo de trás dele, escutou um ruído rápido de pés sendo arrastados e um resfôlego abafado. Deu uma guinada e viu que Thales e Nátala haviam desaparecido. A tapeçaria voltava ao lugar como se tivesse sido afastada da parede. Diante dos olhos arregalados do cimério, do outro lado da parede ornada com a tapeçaria, escutou a voz da bretoniana dando um grito abafado. Quando Conan voltou-se para atender ao pedido de Thales e vigiar a entrada oposta, Nátala estava próxima da mulher Estígia. No instante em que o cimério deu as costas, com inesperada rapidez, ela tapou a boca de Nátala, sufocando o grito que essa tentara dar. Ao mesmo tempo, o outro braço envolveu a cintura magra da loira e a arrastou na direção da parede, e pareceu ceder quando o ombro de Thales a pressionou. Uma parte da parede girou para dentro e Thales entrou junto com a prisioneira, passando por uma abertura atrás da tapeçaria, bem quando Conan virava-se novamente. A escuridão do outro lado era total quando a porta secreta tornou a se fechar. Thales tirou a mão da boca de Nátala por um instante enquanto tateava, aparentemente acionando alguma tranca, e a bretoniana começou a gritar a plenos pulmões. A gargalhada da Estígia foi como mel envenenado nas trevas. Grite o quanto quiser, vadia. Isso só vai abreviar sua vida. Ao escutar essas palavras, Nátala parou repentinamente e se encolheu, cada membro de seu corpo tremendo de medo. Ela implorou. Por que fez isso? O que pretende? Vou levá-la por este corredor até um local onde a deixarei para aquele que, cedo ou tarde, virá buscá-la. A voz de Nátala irrompeu de terror. Por que quer me ferir? Nunca fiz mal a você. Quero ser o guerreiro e você está no meu caminho. Ele me deseja. Pude ver em seus olhos. Se não fosse por você, ele ficaria aqui e reinaria ao meu lado. Assim que estiver fora do caminho, ele me seguirá. Ele vai cortar sua garganta, Nátala respondeu com convicção, conhecendo Conan melhor do que Thales. É o que veremos. A Estígia respondeu friamente, confiante no poder que exercia sobre os homens. Seja como for, você não saberá se ele me esfaqueou ou me beijou, pois será a noiva daquele que vive nas trevas. Venha. Enlouquecida pelo terror, Nátala lutou como uma fera selvagem, mas sem resultados. Com uma força incomum que jamais julgava ser possível para uma mulher, Thales a agarrou e arrastou pelos corredores escuros como se levasse uma criança. Nátala não tornou a gritar, lembrando-se das palavras sinistras da outra. Os únicos sons eram suas arfadas desesperadas e as risadas lascivas da Estígia. Então, a mão livre da bretoniana fechou-se em algo livre na escuridão, um punhal cravejado de joias que estava preso ao cinturão enfeitado de Thales. Nátala o arrancou e atacou às cegas com toda a força que conseguiu. Um grito explodiu dos lábios de Thales, pelindo em sua dor e fúria. Ela recuou e Nátala libertou-se de seu domínio, batendo os membros macios no chão de pedra. Pôs-se de pé, recostou-se à parede mais próxima e lá permaneceu, ofegante e tremendo, pressionando o corpo contra as pedras. Não conseguia ver Thales, mas podia escutá-la. Era certo que a Estígia não estava morta. Ela praguejava em um ritmo constante, e sua fúria parecia tão concentrada e mortal que Nátala sentiu os ossos se transformarem em cera e seu sangue em gelo. Onde está sua pequena diaba? Thales rosnou. Se colocar minhas mãos em você de novo, vou... Nátala sentiu-se fisicamente nauseada ante a descrição que Thales fez da dor que pretendia infligir à rival. A escolha de palavras da Estígia teria causado vergonha à mais experiente cortesã da Aquilônia. Nátala escutou tateando no escuro, e então uma luz surgiu. Evidentemente, qualquer medo que Thales sentisse no corredor escuro fora suplantado pela raiva.
A luz vinha de uma das joias que adornavam uma das paredes de Chutal. Thales a tinha esfregado e agora era banhada por aquele brilho avermelhado. Uma luz diferente da emitida pelas outras, onde suas mãos pressionavam-lhe o flanco, de onde seu sangue escorria por entre os dedos. Mas ela não parecia enfraquecida ou seriamente ferida, e seus olhos queimavam de forma demoníaca. O pouco de coragem que restava a Natalie se esvaiu ao ver a oponente iluminada por aquele brilho estranho, seu belo rosto contorcido num furor diabólico. Ela avançou, afastando a mão da lateral ferida e sacudindo-a para limpar o sangue dos dedos. Natalie percebeu que não imputaria um ferimento grave à rival. A lâmina tinha resvalado nas joias do cinturão e feito um corte superficial, que só servira para despertar a fúria da Stygia. "Dê-me esse punhal, sua tola!" ela rugiu, avançando contra a garota encolhida. Natalie sabia que precisava lutar enquanto ainda havia chance. Contudo, simplesmente não conseguia reunir coragem para tanto. Ela nunca fora uma lutadora, e a escuridão, a violência e os horrores da aventura a tinham deixado abalada física e mentalmente. Thales arrancou o punhal dos dedos moles e a arremessou para o lado com desprezo. "Sua rameira!" ela sibilou, estapeando fortemente a garota com as mãos. "Antes que te arraste por este corredor e entregue para as mandíbulas de Thor, tomarei um pouco de seu sangue para mim. Ousou me esfaquear? Pois bem, a audácia lhe vai custar bem caro." Agarrando-a pelos cabelos, Thales a arrastou por uma curta distância pelo corredor, até os limites de um círculo de luz. Uma argola de metal surgiu na parede, acima do nível da cabeça de uma pessoa. Presa a ela estava uma corda de seda. Como num pesadelo, Natalie sentiu sua túnica ser arrancada e, no instante seguinte, Thales havia erguido e amarrado seus punhos à argola, onde ela permaneceu pendurada e nua como no dia em que nascera, com os pés mal tocando o chão. Girando a cabeça, viu a inimiga apanhar um chicote com um cabo cravejado de pedras preciosas de onde estava pendurado na parede, perto da argola. O azorrague consistia de 7 cordas de seda tubulares, mais duras, porém mais maleáveis do que se fossem feitas de couro. Com um silvo de gratificação vingativa, Thales jogou o braço para trás e Natalie gritou quando as cordas agitaram seu lombo. A garota torturada se contorcia, girava e puxava agonizantemente as amarras que prendiam seus punhos. Ela se esquecera da ameaça que seus gritos poderiam atrair, assim como Thales, aparentemente. Cada golpe evocava novos gritos de dor. As chibatadas que Natalie recebera nos mercados de escravos shemitas não eram nada diante daquilo. Ela não imaginava o poder que as cordas de seda trançada tinham. Seu toque era tremendamente mais doloroso do que qualquer galho verde ou cinta de couro, e, ao cortar o ar, assobiavam venenosamente. Então, quando Natalie virou a cabeça polvilhada de sangue e olhou por sobre o ombro para implorar misericórdia, algo congelou as súplicas. A agonia cedeu espaço ao horror paralisante em seus olhos. Surpreendida pela expressão, Thales deteve a mão direita em pleno golpe e virou-se velozmente. Mas era tarde demais. Um grito pavoroso escapou de seus lábios quando foi puxada para trás, os braços arremessados para o alto. Natalie a viu por um instante, uma figura branca de medo, delineada contra uma grande massa negra amorfa que se avolumava por trás dela. Arrancando a garota do chão, a forma recuou, deixando Natalie sozinha no círculo pálido de luz, quase desmaiado de terror. Das sombras vinham sons incompreensíveis, de gelar o sangue. Ela escutou Thales suplicar, mas nenhuma voz respondeu. Não havia som algum, exceto a voz ofegante da Stygia que, subitamente, transformou-se em gritos de agonia e logo irrompeu em uma gargalhada histérica, entrecortada por soluços. Tudo minguou, transformando-se num convulsivo resfôlego que, enfim, também cessou, deixando um silêncio ainda mais terrível pairando no corredor secreto. Nauseada de horror, Natalie virou o corpo e ousou olhar, temerosa, na direção para a qual a forma negra levara Thales. Não viu nada, mas pressentiu um perigo invisível, mais sinistro do que era capaz de compreender. Ela lutou contra uma onda de histeria. Os punhos feridos e o corpo espancado tinham sido esquecidos diante daquilo que, ela sentia, era uma ameaça não só para seu corpo, mas para sua alma. Forçou a vista na direção além do círculo de luz, tensa de medo pelo que poderia ver. Um choramingo escapou dos seus lábios. As trevas começavam a tomar forma. Algo enorme e corpulento crescia no vazio.
Ela viu uma grande cabeça disforme emergir na luz. Pelo menos achou que era uma cabeça, embora não se parecesse com uma de nenhuma criatura normal. Viu um rosto quase anfíbio, cujas feições eram tão obscuras quanto as de um espectro visto no espelho. Grandes focos de luz que deveriam ser olhos piscando para ela, que estremeceu ante a lasciva cósmica refletida neles. Ela não conseguia dizer nada sobre o corpo da criatura. Seus contornos pareciam oscilar e se alterar subitamente, mesmo diante do olhar dela. Contudo, a substância era, aparentemente, sólida. Não havia nada de fantasmagórico ou nebuloso nela. Conforme a coisa se aproximava, Natala não foi capaz de dizer se ela andava, serpenteava, planava ou rastejava. Seu método de locomoção estava absolutamente além da compreensão da garota. Quando a coisa saíra das trevas, ainda estava incerta sobre sua natureza. A luz da joia de Had não a iluminava da forma como teria iluminado uma criatura comum. Por mais impossível que fosse, a coisa parecia quase imune à luz. Seus detalhes continuavam obscuros e indistintos, mesmo quando chegou tão próximo que quase tocou sua pele. Somente aquela cara anfíbia se destacava com alguma distinção. A coisa era um borrão, uma mancha escura incapaz de ser iluminada e dissipada por uma luminosidade normal. Natala decidiu que havia enlouquecido. Não sabia discernir se a criatura olhava de baixo para cima ou se havia se erguido acima dela. Era incapaz de dizer se a repulsiva face piscava para ela das sombras aos seus pés ou se olhava para baixo de alturas imensas. Mas, se a visão a convencera de que, quaisquer que fossem as qualidades notáveis, ela ainda era composta de substância sólida, foi a sensação de seu toque que a assegurou de fato. Um membro que se parecia com um tentáculo negro deslizou de seu corpo, e ela gritou sentindo tocar sua pele nua. Não era quente nem frio, áspero ou macio. Era diferente de qualquer coisa que a tocara antes. E, com o toque, a garota conheceu o medo e a vergonha de forma como jamais sonhara. Toda a obscenidade e infâmia salaz gerada na sujeira dos poços abismais da vida pareceram afogá-la no mar de imundície. Naquele instante, ela soube que, qualquer que fosse a forma de vida que aquela coisa representava, não era uma fera. Começou a gritar de forma incontrolável enquanto o monstro a puxava, querendo arrancá-la da argola à base da força. Então, algo quebrou acima da cabeça deles e um vulto caiu, atingindo o chão de pedra.